Apesar de o presidente Lula negar qualquer plano de uma reforma ministerial, existe muita pressão para que ele avalie, pelo menos, uma espécie de dança das cadeiras na esplanada. A ideia não é fazer uma reformulação ampla no governo, mas sim que Lula troque alguns ministros de lugar para esfriar essa crise que a gente tem visto na articulação política. A gente sabe que essa conversa de reforma ministerial, ela vai, ela volta e tem sempre muita especulação correndo nos bastidores, mas essa história foi assunto de pelo menos 2 reuniões recentes entre petistas, segundo o que eu apurei. Além disso, o próprio presidente Lula teria conversado com um ministro importante sobre esse desarranjo no núcleo central do governo. Lula, segundo me disse uma fonte, teria admitido que a coisa anda meio mal parada por ali. A maior preocupação neste momento é resolver o eixo Fazenda, Casa Civil e Relações Institucionais, podendo passar também pela área de comunicação. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como a gente sabe, está na mira de Arthur Lira, presidente da Câmara. Isso torna a saída dele fora de cogitação na visão de alguns aliados de Lula. A saída, então, seria mexer na Casa Civil, que hoje é comandada por Rui Costa. Se essa ideia vingar, Costa não sairia do governo, segundo me disseram, pelo menos essa não é a pretensão dessas discussões. Ele seria muito provavelmente alocado em um cargo também importante. Tem, inclusive, quem acha que Lula deveria optar por uma alternativa diferente daquela com a qual ele está acostumado. Entregar a Casa Civil para um outro partido da base, outro partido que não seja o PT. O difícil ali é convencer o partido do presidente a aceitar uma ideia nessa linha. Vamos fazer um pouquinho de análise aqui sobre esse assunto. Deixa eu trazer para cá a Juliana Lopes, que está aqui com a gente no CNN 360 hoje. Muito bem-vinda, Ju. Ju, a gente sabe que o presidente Lula tem dito que não quer fazer uma reforma ministerial de imediato. Ele até falou isso recentemente em um café da manhã com jornalistas lá em Brasília. Mas essa pressão sempre acaba correndo nos bastidores. E, de fato, tem uma conclusão generalizada de que tem um desarranjo no governo que precisa ser equacionado de alguma forma. Como que você enxerga essas especulações e se, na sua avaliação, haveria terreno para esse movimento? Uma ótima tarde para você, Ju. Oi, Clarissa. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Acho que esse é o momento do governo ajustar ali umas arestas que ficaram soltas em algumas votações. Primeiro nessa questão da briga entre Padilha e Lira e agora veio também ali sobre o Senado com a irritação de Rodrigo Pacheco sobre falas do Ministério da Fazenda e votações importantes a vir. Para além desse questionamento sobre troca ou não de alguns ministros, isso já aconteceu no passado para conseguir ali uma base governista mais forte no Congresso Nacional, acho que a gente precisa ver 2 pontos importantes. Primeiro, tem uma pressa do Ministério da Fazenda para algumas pautas da economia. A gente está falando da regulamentação da reforma tributária, que já tem gente falando que vai ser regulamentada mesmo, com projetos todos aprovados em 2025. Isso está colocando bastante atenção ali do Ministério da Fazenda nessa articulação no Congresso. Tem pauta ali para abrir crédito. A gente está falando, por exemplo, do projeto do DPVAT, que ficou na beira de ser ali votado na semana passada e não foi por falta também de articulação. E tem também um ano que é muito importante para o PT e para o governo, que é um ano de eleição municipal. Ou seja, tem muita coisa para ser ajustada antes que uma reforma ministerial seja ali o resultado desses problemas todos do governo. Acho que agora o momento é do plano B do presidente Lula, que está sendo colocado em ação. Os ministros indo a campo para conversar ali com os parlamentares, tentando destravar algumas pautas, mesmo que a gente tenha algumas decisões que surpreendam, como a procura do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso da desoneração, mas tem um plano que foi arquitetado para resolver essa articulação política que está sendo colocado em prática nesse momento. Acho que a partir do momento que esse plano não for colocado de forma efetiva ou não tiver ali os seus objetivos cumpridos, talvez uma reforma ministerial seja um ajuste final. Mas é importante a gente lembrar que sempre que o presidente Lula é pressionado a fazer alguma coisa e está dizendo que não,
é difícil que ele consiga, que ele mude de ideia e não deixe circular o plano que ele está colocando em ação, que é, nesse momento, ministros, né, pulverizar ali a articulação política, fazer com que os ministros conversem com os líderes, conversem com os parlamentares para destravar pauta econômica. Esse é o ponto principal. Se isso vai acabar numa mudança nos ministérios, a gente ainda não sabe. Eu acho que é olhar um pouquinho mais para frente e entender que a gente tem um ano apertado e que o governo precisa destravar a pauta econômica a qualquer custo. Vamos trazer a Jussara Soares aqui para participar também um pouquinho da nossa conversa. A Jussara que fala com a gente lá de Brasília. Jussara, a gente sabe que a ideia de mexer na equipe do presidente Lula não vem de hoje, já foi ventilada em vários momentos do atual governo. Mais recentemente falou-se uma reforma ministerial em janeiro, que chegou a começar a ser desenhada também, depois abandonou-se essa ideia mais uma vez. Agora, o palpite mais recente que eu ouvi era de que algum tipo de mudança na esplanada poderia acontecer, quem sabe até mesmo até junho. Agora, mexer na Casa Civil não é uma equação fácil, né? Porque a gente está falando de um cargo muito importante, muito forte, uma pasta por onde já passaram nomes ali muito robustos do ponto de vista político e de ascendência sobre o PT, que tinham mais facilidade de fazer essa articulação. E agora a gente tem Rui Costa, que é uma figura que tem ali tido alguma dificuldade com seus pares, mas que também tem a absoluta confiança do presidente Lula. Eu ouvi ali já alguns nomes, mas acho que nem vale a pena tanto a gente ficar especulando. Mas eu queria falar mais com você, Jussara, a respeito do que isso demonstra em termos de organização do governo. Por que Lula está com dificuldade de fazer a máquina girar neste mandato, se ela funcionava aparentemente bem nos mandatos anteriores? Boa tarde para você. Oi, Clarissa. Oi, Juliana. E boa tarde para todos que estão aqui conosco. Olha só, palpiteiro, né, para usar um termo que você usou, tem vários lugares, né? Tem mesa de bar, tem na própria esplanada, tem dentro do Palácio do Planalto e tem no Congresso. Todo mundo tem ali, igual escalação de time, todo mundo tem ali seu time ideal na cabeça. Mas quem está escalando, no caso, ou é o técnico, né, se é no futebol, ou o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem reiterado que não está nem um pouco a fim de ceder a essa pressão, se é que ela realmente existe e se tem chegado a ele. Porque uma coisa mas qual é o meu time ideal? Porque tem ali as insatisfações internas. A gente que cobre política conhece bem do fogo amigo e quanto isso acaba ali gerando rumores dentro do governo, mas a decisão fica com o presidente Lula, que tem insistido nisso. A Juliana fez um comentário muito pontual, dizendo que a prioridade do governo, ele tem um monte de coisa para resolver na pauta econômica, um ano super apertado, eleição municipal, tem muito time que vai se engajar, né, nas eleições municipais, integrantes do time importante, inclusive pessoas que poderiam eventualmente assumir postos importantes, né, no primeiro escalão, e essas pessoas também estão envolvidas na eleição municipal. Então, mesmo que na cabeça de Lula precise fazer e, de fato, tem ali os ajustes, quando ele faz cobranças públicas, ele reconhece que não está tudo tão azeitado quanto ele gostaria. Mas é o melhor momento para fazer essa troca, fazer mudanças? Então, o que a gente consegue entender e depreender aí dos sinais que ali que vem da política é que vai demorar um pouco mais. Assim, essa pressão existe, faz parte do jogo, principalmente da base aliada que sempre quer mais um cargo. Tem insatisfações dentro do próprio PT também em relação ao governo. Então, tem muitos atores a serem atendidos, mas o presidente Lula não gosta de pressão e vai demorar um pouco aí, pelo que a gente está entendendo, a fazer essas mudanças, até pelo cenário, pelo momento. A questão também é o momento, embora tenha ali as suas insatisfações. Obrigada, Jussara. Obrigada, Juliana.